O Sindipro Duel quer dar voz aos docentes para explicar aos cidadãos a importância das pesquisas e das atividades extensionistas desenvolvidas pela universidade na formulação de conhecimentos e respostas aos problemas da sociedade. Embora essa seja uma necessidade recorrente, com a crise sanitária provada pela pandemia da Covid-19, sabemos que só a ciência pode apresentar soluções para os problemas sociais e políticos contemporâneos. A necessidade também se reforça diante do sistemático desmonte do financiamento das pesquisas, da extensão e das universidades públicas como um todo, que redundou no rebaixamento da capacidade do país para enfrentar, por exemplo, o urgente e gravíssimo problema da pandemia. Nessa edição da campanha em defesa da ciência e da universidade pública, estamos conversando com a professora Vilma Aparecida Espinosa, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos do CCA da UEL. Tudo bem, professora? Tudo bem, bom dia a todos. Como você já me apresentou, sou a professora Vilma Espinosa, sou professora do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos do Centro de Ciências Agrárias da UEL. Hoje eu vou explicar de uma maneira sucinta aquilo que a gente vem trabalhando nos projetos e como esses projetos podem melhorar ou afetar a vida das pessoas. Nós temos alguns projetos de pesquisa básica, mas também trabalhamos bastante com projeto de extensão. E eu vou pontuar aqui dois projetos que eu julgo muito importantes, que são projetos de extensão, que faz a dinâmica entre a universidade, né, o conhecimento da universidade, o repasse desse conhecimento para a população, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Bom, nós desenvolvemos já há algum tempo um projeto de extensão que dentro da universidade, a gente tem um núcleo de pesquisa pública que se chama NIGEP. E dentro desse projeto, desse núcleo, nós temos diversos projetos de diversas áreas, e o nosso, especificamente, contempla em trabalhar com a Prefeitura Municipal de Londrina na área voltado à Secretaria da Educação, e dentro da Secretaria da Educação nós trabalhamos com a qualidade da merenda. A merenda faz parte de uma das obrigações da Secretaria, né? E ela atinge 38 mil alunos das escolas municipais. Então, o trabalho que nós desenvolvemos em relação à merenda, ele já vem antes do período ou pré-pandemia. Nesse trabalho, a gente fazia uma transferência de conhecimento tecnológico e científico para ofertar uma merenda de qualidade controlada, qualidade higiênico-sanitária adequada. E o que a gente fazia? Treinar, primeiro de tudo, a gente mapeou essas 122 escolas do município em relação às condições higiênico-sanitárias de preparo dessa merenda e de distribuição. Na verdade, a cadeia toda vai desde a compra do alimento até o processamento dele, a manipulação e a entrega desse alimento, né, que é a hora que coloca no prato da criança para ela comer. Então, a gente acompanha todas essas etapas da merenda, né, como eu já disse, e nós estamos testando aí, ou garantindo, melhor que testar, é garantir a qualidade higiênico-sanitária desses alimentos. Esse projeto vinha anteriormente à pandemia, como eu já disse, e a partir do momento da pandemia, as aulas foram suspensas, e aí nós tivemos que mudar o enfoque, porque o nosso objeto de estudo já não era mais dentro da escola. E sim, nós tivemos que nos adaptar às situações que estavam ocorrendo, que era, na verdade, a entrega
de cesta básica para esses alunos que fazem parte de programas governamentais. E quando a gente fez essa entrega, quando a prefeitura fez essa entrega desses alimentos para ser preparado nas casas, nós atuamos num processo de explicar ou divulgar as boas práticas de manipulação dos alimentos para as famílias. Veja bem, o alimento é importantíssimo para a vida humana. As pessoas comem, né? Além do prazer de comer, o alimento mantém a vida. E muitas vezes os alimentos eles podem disseminar doenças. Se eles não são bem preparados, se eles não são bem higienizados, se eles não são mantidos na temperatura correta, a temperatura de cozimento e de manutenção deles, eles podem acarretar problemas, sim, para a saúde. Se a gente pega dados da Organização Mundial da Saúde, a gente vê que, num período de 1 ano, muitas pessoas adoecem e até vêm a falecer, né? Vêm a óbito por conta de doença transmitida por alimento. Então, essa é uma área da saúde muito importante e que muitas vezes ela não é dada devida importância a ela no dia a dia. Então, nós fizemos um trabalho, e estamos realizando esse trabalho, de ensinar os procedimentos corretos de higiene e de manipulação desses alimentos para evitar não só as doenças transmitidas por bactérias, mas também evitar a presença de vírus, né? Vírus em alimento é muito difícil de se estudar. Lembrando sempre que o COVID é o coronavírus. Então, a gente tem que proteger os alimentos para que o alimento não seja mais uma fonte de contaminação das pessoas. Então, esse trabalho, ele está sendo feito, nós estamos acompanhando, temos uma equipe de trabalho que envolve não só o Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, com os alunos de mestrado, com os participantes, com os da pós-graduação, os pós-doutorando, os mestres, mas também os alunos, temos envolvido aí aluno da área do serviço social, a professora Vera, que também faz parte desse projeto. A professora Vera é a coordenadora do NIGEP, né, do nosso núcleo, que também faz parte desse projeto para a gente chegar em recomendações que sejam viáveis, né, que sejam recomendações que seja possível você aplicar no seu dia a dia, e que isso lá na ponta traz um benefício muito grande em relação à saúde, né? Porque aí esse alimento vai realmente promover a saúde e não a doença, né? Então, esse projeto, ele está tendo o suporte, o apoio da Secretaria Municipal da Educação do município de Londrina, através da secretária, que é a Maria Tereza, né? E isso, nós, na verdade, estamos usando as ferramentas, o conhecimento técnico que já é preconizado, que já foi estudado, muito bem definido, e estamos fazendo a transferência desse conhecimento. Então, veja como é importante a pesquisa. Numa pesquisa de extensão desse tipo que estamos fazendo, nada mais é do que transferir um conhecimento já altamente consolidado para a população. E, junto com isso, nós estamos, por estar vivendo uma situação de exceção, uma situação de pandemia, que não temos muito conhecimento, nós estamos observando e levantando dados para poder registrá-los e chegar às melhores práticas.
Então, junto nesse trabalho, nós constantemente nos reunimos, nós buscamos informação de médicos, epidemiologistas, virologistas, para saber como lidar na distribuição dessa merenda, porque se essas aulas voltarem, nós vamos ter que distribuir essa merenda para os alunos. Volta de novo para a escola, sai da situação de isolamento nas residências e volta para a escola. Então, como controlar, como garantir que no processo da distribuição dessa merenda, eu não esteja cometendo nenhum ato que, porventura, possa colocar em risco a saúde das pessoas. E isso requer pesquisa e conhecimento, requer pesquisa na área de microbiologia de alimentos, requer pesquisa na área de tecnologia de alimentos, requer pesquisa e conhecimento a respeito da matéria-prima, o que essa matéria-prima está suscetível a que tipo de problema. Então, é muito importante o conhecimento técnico, né? O conhecimento científico. E a universidade tem um papel muito importante e relevante nisso tudo. A gente está formando pessoas. Então, no nosso grupo de trabalho, nós temos alunos de graduação, que são os alunos de iniciação científica, iniciação extensionista, iniciação tecnológica. Nós temos alunos que cursam mestrado e pós-doutorado. Nós temos técnicos que fazem parte do grupo. Nós temos professores de diversas áreas, essas áreas são multidisciplinares, porque a gente busca a ligação de todas elas, né, para poder ter um conhecimento técnico, um conhecimento científico, uma difusão desse conhecimento, um treino desses alunos, dessas pessoas que vêm como multiplicadores, que a hora que elas deixam a universidade para exercer a sua profissão, elas têm um treino anterior em situações de dia a dia, em situações de rotina de trabalho. Então, esse trabalho, ele é muito importante para a sociedade. E o não reconhecimento desse trabalho é um retrocesso na qualidade de vida das pessoas. Então, a gente aqui se esforça muito e trabalha muito realizando atividades desse tipo. As nossas atividades, elas não são apenas a sala de aula, que inclusive nessa época de pandemia, a gente continua realizando as atividades junto aos alunos, orientando esses alunos, transferindo esse conhecimento técnico que a gente tem. Mas a gente também desenvolve outros trabalhos, que é a divulgação daquilo que é feito através de artigos científicos, artigos em revistas de extensão. Nós trabalhamos orientando os alunos, né? Nós trabalhamos fazendo organizando ações. Eu vou citar um outro exemplo que a gente tem feito durante esse período todo. A Universidade Estadual de Londrina vai sediar um seminário paranaense de meliponicultura, o 14º seminário. Então, para esse seminário acontecer, esse ano, ele vinha sendo programado, que vai ser no mês de outubro, ele vinha sendo programado de uma forma que era presencial. Até março estava tudo certo. A partir da pandemia, a gente tinha duas opções. Ou a gente abandonava o seminário esse ano, ou a gente partia para uma forma de apresentar isso inovadora, e nós vamos fazer um seminário totalmente online. O que é esse seminário? Esse seminário é um seminário, quando eu falei meliponicultura, nem todas as pessoas sabem o que significa, mas é a produção de mel de abelha sem ferrão. Sabe aquela abelha que a gente escuta falar, a tubuna, ou aquele mel que é feito de uma abelha que
que é produzido por uma abelha, que às vezes a gente vê que a abelha faz ela aparece, ela não tem ferrão, diferente do mel da abelha Apis, que é aquele mel que nós conhecemos, né? Que é aquilo lá difundido, temos em grande produção. Esse mel de abelha sem ferrão, ele é um mel especial e que no Brasil nós temos muitas abelhas que produzem um mel com características bem importantes, não só para a saúde, mas também para a gastronomia. Então, é um produto diferenciado. E esse mel, ele, normalmente, o meliponicultor, ele é um agricultor de pequeno porte, né? Um agricultor de agricultura familiar, e esse mel pode render para ele dividendos, pode compor a renda dele mensal. Então, nós desenvolvemos trabalhos voltados a esse tipo de mel, que é a meliponicultura. Durante o período da pandemia, esses trabalhos, eles não param. Por quê? Porque nós precisamos continuar desenvolvendo conhecimento, ajudando esse pequeno produtor para que ele possa se qualificar, ter melhor qualidade de produção, escoar esse produto dele. Então, a gente já vinha anteriormente com alguns projetos falando de diversificar o uso desse mel, né? Não só um mel para você colocar na comida, mas fazer produtos a partir dele. Então, nós, por exemplo, desenvolvemos uma barra de cereal feita com esse mel, em substituição ao açúcar. E nós transferimos isso dando oficinas para esses produtores. Então, junto com esse trabalho todo, culmina nesse seminário que eu comecei falando anteriormente. Esse seminário está sendo todo programado durante esse período de pandemia. Cada um no seu ambiente de isolamento, compondo um seminário que vai dar transferência de conhecimento, mas também vai dar visibilidade em um nível mais amplo, não só regional, mas estadual e até nacional ou internacional, daquilo que a meliponicultura vem desenvolvendo dentro do estado do Paraná. Então, veja bem, para quem olha de bate-pronto, acha que um professor universitário ele só tem uma função, que é dar aula. Não, dar aula e receber os alunos e preparar esses alunos para a vida, dar uma formação profissional para eles é uma das atividades que nós temos. Nós temos muitas outras coisas que são importantes, que afetam diretamente a vida da população, que nós buscamos melhorar a qualidade de vida das pessoas, né, em todos os sentidos, na saúde, na educação, no transporte, no meio ambiente, na agricultura, na produção pecuária, né? Então, são todas essas atividades que a gente desenvolve no dia a dia. Em período de exceção, a gente busca situações inovadoras, né? Fazer coisas inovadoras para poder continuar. Isso faz parte da vida de um profissional que está dentro da universidade. Bom, eu agradeço a todos, espero que não tenha sido muito cansativo e que vocês possam entender um pouquinho mais ou sensibilizar um pouco mais com o papel que a universidade desempenha, né, o papel que um pesquisador, um professor desempenha no dia a dia, e que o nosso objetivo é único e exclusivamente de desenvolvimento, né, de desenvolvimento sustentado, né, sustentável e de melhora para todos. Muito obrigada. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela disponibilidade. Antes só de a gente encerrar, eu queria perguntar para você só um pouquinho, se você pudesse falar sobre a sua formação, a sua atual titulação,
qual que é a área de atuação na UEL, um pouquinho mais específico, cursos aos quais você dá aula, projetos, e finalizando a sua visão do papel do Estado e da universidade. Acho que você comentou ao longo dessa fala, mas se puder falar mais um pouquinho da sua formação e desse papel e da Universidade do Estado. Sim, eu tenho uma trajetória profissional um pouco diferente, porque eu fiz uma trajetória que não é muito comum na universidade. Bom, a minha formação é em engenharia química, eu sou graduada desde o ano de 1982. Após a minha graduação, eu fui para a iniciativa privada, e muito depois de estar na iniciativa privada, de ter experiência de trabalho em indústria, né? Eu fiz mestrado, fiz doutorado, e sempre eu ministrava aulas em cursos técnicos, né? Em curso de curso técnico de açúcar e álcool, e trabalhava muito em colégio técnico, né? Então, trabalhava durante o dia em indústria e à noite ministrava aulas. Aí, eu parti para empreender, né? Eu tenho uma pequena indústria de produção de vinagre orgânico, de frutas orgânicas, e depois eu fiz muita consultoria em indústria de alimentos, fiz muitos trabalhos junto ao Sebrae, e por fim eu fui para a universidade, né? Prestei um processo de um concurso e entrei na universidade, e eu estou na universidade faz 7 anos. Isso para a universidade é um tempo relativamente curto, não fiz toda a minha carreira profissional na universidade. Então, hoje eu trabalho muito com a área de gestão de qualidade em alimentos, né, na indústria de alimentos. Tenho alguns projetos, como eu já disse, de extensão, tenho projetos de pesquisa, atuo nos cursos de zootecnia, de farmácia. Agora a gente vai ter 2 novos cursos de graduação na universidade, que são de nutrição e biotecnologia. Também vou fazer parte desses cursos na graduação. Sou professora da pós-graduação lá do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos, tenho vários orientandos, né, de iniciação científica, que são aqueles da graduação, de iniciação tecnológica, de iniciação extensionista, tenho alunos de mestrado, de doutorado, supervisiono pós-doutores, e faço parte do NIGEP, que é um núcleo de pesquisa em políticas públicas, e acho que é isso, né? Estou na universidade e acho que, né, o papel da universidade ele é fundamental, o conhecimento é fundamental, né? O desenvolvimento das tecnologias, o desenvolvimento eu vou falar mais voltado à área tecnológica, que é uma parte que eu trabalho, mas que a gente nunca pode se perder disso, perder as pesquisas básicas, as pesquisas nas áreas de humanas, que é muito importante, né? É muito importante a gente entender o comportamento de um determinado grupo, a gente ter igualdade, ter condições de vida boas para as pessoas, para que essas pessoas possam dar o que elas têm de melhor e possam ter uma vida que seja uma vida plena, né? E para isso a universidade é muito importante, porque o objetivo, a gente não mensura a universidade como a gente faz a medida de uma indústria,
você não tem o lucro da universidade como você mede o lucro da indústria. Você mede aquilo de bom que a universidade pode ter pela qualidade de vida que essa população pode ter, né? Pelo avanço que ela pode ter, pela melhor igualdade das condições que essa população possa ter, pela liberdade de expressão, né? Pelo respeito entre as pessoas. Então, no meu ponto de vista, o Estado tem um papel fundamental para suportar isso, porque o retorno disso para a população é muito maior do que o que a gente possa imaginar. Né? Não dá para se mensurar quantitativamente, mas a gente tem que se levar em consideração não só a quantidade, mas sim a qualidade daquilo que é produzido também. Eu acho que é isso. Eu agradeço. Professora, muito obrigado. Seguimos pela disponibilidade, por falar um pouco sobre as atividades que você realiza, às quais você está ligada, e da importância da universidade. Seguimos na luta pela universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. É isso aí, muito obrigada.